Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo do canal Universo Delas. Eu sou a Rose Gonçalves e o papo de hoje tá super acolhedor. Hoje nós vamos falar sobre maternidade real, aquelas que a gente não vê muito na internet, frustração com o próprio corpo, autoestima e transtorno alimentar. Tá? Para isso, hoje, recebo uma psicóloga maravilhosa, especialista em saúde mental feminina, né? E o episódio de hoje tá imperdível, hein? Vamos lá? Prazer, Fabiana, te receber aqui. Conta um pouquinho pra gente, quem é você, sua especialidade, trajetória. Legal. Então, eu sou a Fabiana, sou psicóloga, tenho aí uma bagagem, acho que perdi até as contas, mas uns 20 anos já de formada. E há 5 anos, quase 6, eu trabalho com psicologia clínica. Antes eu trabalhava em recursos humanos, trabalhava com pessoas também, né, mais direcionada para RH. E aí, até falando de maternidade, depois que a minha filha nasceu, eu comecei a questionar aquele tempo ali preso, né? Ela, quando nasceu, foi pra creche, ficou em período integral. Só que já na minha cabeça eu pensava como seria o futuro, porque tem uma idade que começa a demandar, né? Filha, avalia, atividade, tudo mais. E quando eu tive uma oportunidade, numa reestruturação da empresa, eu saí para me dedicar à clínica e ter um horário mais flexível, né? Hoje eu não trabalho menos, mas eu consigo ali fazer aquelas pausas. E aí, trabalho com terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem hoje bastante indicada para tratamento, e me aprofundei na parte alimentar. É lógico que no consultório a gente vê um pouco de tudo, eu atendo ansiedade, atendo depressão, atendo um pouquinho de tudo, mas no geral, e principalmente para as mulheres, essa questão alimentar, a compensação na comida, a preocupação com o corpo, aparece muito. Isso acontece muito. Exatamente, e a sobrecarga, que também traz isso, né? Porque realmente a maternidade ela é muito romantizada, né? E os impactos, assim, na saúde mental feminina, o que você acha, assim? Porque realmente as pessoas romantizam muito a maternidade, mas por trás tem uma sobrecarga. Sim. O que eu mais percebo é que a sociedade, de uma forma geral, ela sabe que existe essa sobrecarga, mas ela não valoriza como deveria. Inclusive as mães, tá? Existe uma competição, existe um desmerecimento do que a outra tá passando. Não são todas, obviamente, mas a gente vê que até as mulheres duvidam da sobrecarga da outra mulher. Então, assim, a sociedade como um todo, ela não consegue enxergar. E eu acho que, assim, em parte, até faz sentido, porque a dor é muito individual de cada um. Então, a sua dor é sua, a minha dor é minha. A gente não consegue alcançar. Por mais que você viva situações similares, a dor, ela é muito individual. É natural que a sociedade não consiga valorizar o tanto que deveria essa sobrecarga. E aí a gente acaba, né, como mãe também, trazendo muita coisa, né, trazendo muita responsabilidade, sempre achando que dá conta de tudo, eu vou além, eu vou fazer, eu vou acontecer. Exatamente, e a gente tem essa questão até de pedir ajuda. A gente fica preocupada em ter que pedir ajuda e está sendo extremamente culpada de não estar sendo talvez uma boa mãe, né, por estar tendo que pedir ajuda. Sim. São vários motivos, né, a preocupação se vai fazer igual, se vai fazer bem, se você vai ser julgada porque tá pedindo ajuda e você tinha que dar conta. Porque talvez em alguns pontos uma mãe consiga dar conta e você não tá. Exatamente, a sua culpa de tipo, por que eu não tô dando conta, se eu tenho que ser responsável por isso. Então, são vários motivos que fazem muitas vezes a mulher não pedir ajuda. E aí esse não pedir ajuda traz uma bagagem gigante e a gente vai levando. Eu brinco que é um copinho, né? Cada um tem seu baldinho lá. A goteira, tá? Tem uma goteira em casa, o baldinho fica lá pingando. Só que uma hora esse baldinho transborda, ele não é infinito. E ele quando transborda, é psicólogo, psiquiatra, enfim. Aí sobra tudo. É verdade, é aí que entra a questão alimentar, porque muitas das vezes também entra a compulsão alimentar. E o que costuma estar por trás da compulsão alimentar? Ansiedade. O que você acha? Ansiedade. Na imensa maioria das vezes, ansiedade, culpa, frustração, solidão. Muitas vezes a solidão também aparece. E muitas vezes solidão acompanhada, né? Em muitas famílias ainda existe aquele estigma de que o pai ajuda, né? De que o pai, ele, quando faz alguma coisa, nossa, mas ele faz, ele é um paizão. Nossa, é muito legal. Mas é paizona. É verdade. Né? Que tem ali a obrigação diária, né? Exatamente. Então, assim, isso a comida, ela entra
como conforto, como alento, como recompensa, como punição, muitas vezes. Existe uma forma de diferenciar a fome da compulsão alimentar da fome real, talvez? Existe, até porque a fome real, a fome fisiológica, a gente sente, né? É uma necessidade fisiológica. Então, você sente dor no estômago, você sente às vezes dor de cabeça. A fome emocional, ela não traz isso, né? O comer emocional, o comer compulsivo. É como se fosse só uma necessidade. Uma... E não fisiológica. Uma necessidade emocional. Pode vir junto? Pode. Você pode estar com fome fisiológica e comer além da conta emocionalmente. Mas a maioria das pessoas que sofrem de compulsão tem essa dificuldade de diferenciar o que é fome emocional e o que é fome fisiológica. Isso é bem complicado. E como que você acha, o que a gente precisa fazer assim para sair meio que desse ciclo? Como pedir ajuda, para sair exatamente desse ciclo da compulsão alimentar? São dois caminhos, né? Você tem que tratar o sintoma e a causa. O sintoma é sempre se questionar, eu estou com fome? Quanto tempo tem que eu comi? Eu preciso desse alimento? Porque muitas vezes a crise de compulsão acontece até com alimento que você nem gosta. Você abre a geladeira, você não tem nada que você goste, mas você quer comer. Aí você pega qualquer coisa e come. Então assim, se questionar, aprender a se questionar, por que eu estou comendo? O que está me levando a comer? Eu preciso comer isso agora? Realmente? Porque muitas vezes você acabou de comer, você sabe que você não está com fome. E aí você vai comer. Então, se questionar seria tentar diminuir o sintoma. Agora, buscar ajuda psicológica para entender a causa, por que eu estou comendo. Eu ia até entrar nisso, né? O que está me fazendo comer? Qual é o meu gatilho? Essa comida está significando o que para mim? Aí só você refletindo, se conhecendo o seu cenário, a sua história de vida para entender. Acho que esse é o ponto forte, né? As pessoas aceitarem que precisam de ajuda e chegar a pedir ajuda. E e mais, assim, muita gente ainda não relaciona a parte emocional com a comida. Não chega, assim, quando chegam no consultório, né? Muitas vezes não entende o que está fazendo ali. Quando chega, muitas vezes nem entende o que está fazendo ali. Eu trabalho com pacientes pré e pós-bariátrica, né? É muito, muito, muito comum uma pessoa obesa com 130 quilos nunca ter feito uma terapia na vida. E se ele hoje tem 130 quilos, ele provavelmente tem compulsão alimentar e ele precisaria ter feito terapia lá atrás, quando estava com 90. Nossa. Então as pessoas não relacionam. Elas não conseguem fazer sobre bariátrica, eu vejo que precisam muito, né? Eu vejo que existem pessoas que não acham, não têm noção da importância desse cuidado e desse acompanhamento pré e pós, né? Sim, na bariátrica. Eu recebi a mensagem de um paciente que eu fiz avaliação. Muitas vezes o paciente entra no oba-oba, tá emagrecendo, tá feliz, vai embora, porque o emagrecimento acontece, né? Você fez a cirurgia pra isso. E depois volta com reganho, né? Doutora, me ajuda, pelo amor de Deus. Impressionante, né? Vamos lá. Se tivesse continuado como deveria, talvez não tivesse havido reganho. E esse pós-bariátrica, é verdade que existe aquela até falta de perder um pouco a personalidade, não se reconhecer, por estar tão acostumado com aquela vida, com a fisionomia, com a comida. Sim, o nosso cérebro, ele assimila as imagens, né? Ele é muito condicionado a imagens. Então, o paciente que passa uma vida obeso, que passa uma vida se enxergando daquela forma, é muito comum que depois o cérebro não reconheça. Quando você olha no espelho e fala, não sou eu, essa pessoa não sou eu. E aí tem um tempo de maturação daquela nova imagem, aquele novo corpo. Então, sim, o paciente, muitas vezes, o paciente, ele tem muita dificuldade. Eu tive uma paciente que ela não foi nem bariátrica, ela tinha o seio muito grande, né, até patológico mesmo. Ela fez a redução da mama, que era o sonho da vida dela. Na primeira semana, ela me mandou mensagem chorando, eu não quero. Ele não sou eu não tô feliz. Calma, pensa que é o que você sempre quis, é o primeiro impacto, tá diferente. Daqui a pouco você acostuma. E passou. Mas é aquele boom. Voltando agora um pouquinho para o corpo e autoestima. O que você acha, assim, como lidar com essas frustrações, principalmente na questão materna, né? Do corpo, autoestima? Primeiro, a mãe, ela precisa entender que ela tem que olhar para ela também. Né, sair ali do piloto automático, dessa necessidade, porque eu percebo que muitas mulheres não se permitem ser mulheres.
em algum momento entendem que precisam de dedicação. Não, eu botei no mundo, eu preciso cuidar, e minha prioridade vai ser prioridade pra gente sempre. Eu sou mãe, minha filha é minha prioridade. Mas se eu não estiver bem, se eu não me cuidar, eu não vou ser boa pra ela. É verdade. Se eu me olhar no espelho, se eu não gostar de mim, se eu estiver me achando feia, e aí eu não tô falando só feia de maquiagem, cabelo, não. De uma forma geral, se eu não estiver bem comigo mesma, eu não vou ser uma boa mãe. Porque de repente eu vou estar irritada, eu vou estar mal-humorada, eu vou estar frustrada. E aí você acha que você está se dedicando muito, mas a verdade essa dedicação não está completa. Então a conta acaba não fechando. Então primeiro aceitar que ela precisa olhar para ela também. E essa divisão de tempo não é fácil. E fazer o mínimo que ela considera de cuidar para ela, um bom banho, né? Mesmo que em casa, cuidar do seu cabelo. Enfim, cada um com as suas prioridades, né? Tem gente que não liga pra unha feita, tem gente que valoriza, tem gente que não liga pro cabelo, tem gente que valoriza. Então, dentro daquilo que você considera importante para você, skincare, parar ali 2 minutinhos, passar, não dá para fazer tudo? Tá, mas nesse momento eu vou escolher o que é primordial para eu sentir que eu tô fazendo alguma coisa. Então, primeiro entender que é necessário se cuidar. E é possível, assim, para uma mulher que está nesse meio do caos aí, da maternidade, daquela loucura toda, conseguir identificar e reconstruir ali a sua autoestima como mulher? Tem alguma coisa, alguma dica que você pode dar pra gente? Porque às vezes é complicado, né? No meio dessa confusão toda, ela se identificar, ela se reconectar, se encontrar. Sim. Eu acho que assim, cada pessoa tem que se entender e entender o seu momento e se acolher. Tem vezes que realmente não vai dar. Tem vezes que, no caso de doença, ou no iniciozinho ali, nos primeiros meses, quando o bebê nasce, é aceitar que agora eu não vou conseguir fazer, eu vou fazer o mínimo do mínimo. Por exemplo, quando a minha filha nasceu, uma coisa que era muito clara na minha cabeça é que eu não ia ser realmente, não ia tomar banho. Eu não queria fazer isso de jeito nenhum. Eu podia abrir mão de almoçar, abrir mão de um monte de coisa, mas se eu não conseguisse tomar um banho para começar o meu dia, eu sabia que eu não ia ficar bem. Então, a gente tinha os nossos horários, né, eu e meu marido, então eu tinha a minha meta lá de tomar um banho antes dele sair pro trabalho e de noite antes de dormir. E aquilo era a minha meta, aquele ali era o meu cuidado top 1. Se eu ia conseguir fazer outras coisas, não sei. Tem dia dias que sim, tinha dias que não. Agora, cada uma tem que entender o seu momento e qual é o mínimo que consegue fazer e se acolher com esse mínimo. Porque a cobrança do eu tinha, eu deveria, mas a fulana faz, mas a fulana, nossa, tá com 2 bebês gêmeos e consegue estar linda, bela, maquiada, cozinhando. É verdade. A vida é da fulana, não é a sua. Você tem que entender qual é a sua necessidade e aceitar quando não dá. Porque quando você não consegue, quando não dá e você se culpa, a situação fica ainda pior. Então é viver cada momento de uma vez, é entender o melhor que você consegue fazer em cada fase. Porque às vezes é difícil, né, você estar bem, estar bonita, estar arrumada. Não vai rolar. E aí você tem que aceitar isso para entender o que você consegue fazer. Porque senão você não faz nada. Não, é verdade. E você, né, principalmente como psicóloga, né, você consegue identificar que hoje, com a questão das redes sociais, o aumento dessas frustrações, desses problemas de ansiedade estão aumentando, principalmente relacionado à mulher? Com certeza, com toda certeza. A comparação, olhar para artista, blogueira, até para amiga do lado, olhar para o que ela está fazendo, se culpar, se frustrar, achar cada vez mais defeitos em si mesmo. Não é incomum ouvir as pessoas, até homens mesmo, né, no consultório, eu não tô feliz onde eu tô. Tá, mas onde você gostaria de estar? Não sei. Não sei, mas por que então, né, o que tá te deixando... sei, tá todo mundo tão bem, tá todo mundo tão feliz, todo mundo viaja. Verdade, né? A vida na internet, na imensa maioria das vezes, é uma vida feliz, Exatamente. linda e bela. Não só dos blogueiros e artistas, mas dos pobres mortais também. Ninguém passa por problema nenhum. Ninguém posta Ninguém tá derrota. feio, ninguém tá com... Ninguém posta derrota. No máximo você vê uma ou outra fotinho lá no hospital com a pulseira, né? Pra dizer que, olha, eu sou humana, eu também fico doente. Mas
tá tudo lindo. Se sai dali, se vai tomar 1000 remédios, se parcela o remédio porque tá duro e não tem dinheiro nem pra comprar o remédio, ninguém conta. É verdade. Então, isso tem afetado muito as pessoas, adolescentes, mães, homens também, né? A gente pensa que não, lógico, né? A gente está aqui falando do universo feminino, e o universo feminino tem suas infinitas cobranças, mas o homem, ele também ainda se cobra muito, né? Se cobra muito por dar uma boa casa, uma boa escola para o seu filho, fazer acontecer. Então tem uma cobrança da sociedade ainda ser o provedor, né? Então tem uma cobrança masculina também, de se comparar, de ver lá o amigo levando a família para passear na Europa, eu não consigo ir, eu não tenho dinheiro, mal tenho dinheiro para pagar as contas. Então, assim, a internet, a rede social, com toda certeza, hoje está adoecendo a sociedade. É bom, eu não vou dizer que é tudo ruim. Também. A gente tem muitos acessos pela tecnologia, pela rede social. Acho que para quem trabalha com venda, com comércio, impulsionou muito. Tem muita gente conseguindo ganhar dinheiro informalmente através da rede social. Então, não é só ruim. Mas quando a gente olha para essa questão da comparação e dessa dinâmica da vida, de olhar para a vida do outro, com certeza está fazendo a sociedade bem crescer mais. complicado, né? Eu vou até falando um pouquinho da vida pessoal aqui. É muito complicado a gente voltando agora para a questão da mulher, na maternidade, de se encontrar um pouco e de perceber ali aonde você precisa de ajuda, né? E eu queria até te perguntar, assim, porque pra gente, pra mãe, que às vezes está passando por um problema muito difícil, algo bem complicado, é difícil até você perceber que você realmente precisa de ajuda. E aceitar que você precisa de ajuda. Eu passei por algo meio complicado na minha vida e eu percebia que até algumas pessoas da minha família, o meu marido, as minhas filhas falavam: mãe, olha só, você não tá bem. E sabe quando você não enxerga aquilo tá acontecendo? E eu muitas das vezes não queria nem admitir muito isso, assim, tá? Cheguei a tentar conversar com algumas psicólogas. Eu acho que a culpa é toda minha, claro, mas eu não dei muita nem abertura para que elas me ajudassem. Isso é normal acontecer, de você achar que a psicóloga não vai te ajudar, que você não tá precisando de ajuda. Então, quando a gente está passando por um momento difícil, muitas vezes a gente se fecha. A gente se fecha no problema, a gente se fecha no medo, na angústia, na dificuldade. Então, quando você vai procurar a terapia, você vai ter que mexer nisso que você trancou. Mesmo quando você vai pedir ajuda de um amigo, de um familiar, você precisa admitir que você tem algo para tratar. E naquele momento você não quer mexer. Você tem outras prioridades ou te dói muito e você nem quer falar. Então, eu acho que dizer, né, a psicóloga não vai me ajudar, a terapia não vai me ajudar, eu não preciso disso, é muito um escudo de defesa para você não mexer naquilo que você precisa mexer, mas que você sabe que vai doer. Então, assim, eu já recebi pacientes que começam um tratamento, quando a gente começa a aprofundar muito, vão embora. Sequer me respondem depois, porque se fecham. Eu fui essa. Desculpa, as psicólogas que passaram pela minha vida. Mas elas entenderam. Mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Até eu ter total noção e certeza de que realmente agora eu cheguei no ponto que eu preciso de ajuda e me entregar para que isso aconteça, né? Foi difícil. Sim. E aceitar que você tem seu tempo também é importante. Porque talvez se você mexesse naquele momento, você não ia achar as respostas que você precisava. Você não estava pronta. E as psicólogas entenderam. A gente ficou um pouquinho frustrada porque a gente quer ajudar. Mas a gente, né, até pela formação, a gente entende. Quando eu fui estudar transtorno alimentar, por exemplo, numa das primeiras aulas a professora falou: olha, quem trabalha com transtorno alimentar tem que estar ciente de que vai se frustrar. Porque cuidar do transtorno alimentar é fazer o paciente fazer aquilo que ele não quer fazer. Então, uma paciente anoréxica, por exemplo, para ela melhorar, ela tem que comer. E ela não quer comer, ela não quer engordar. Nossa. Ela não quer sair daquele baixo peso que ela chegou. Interessante. O paciente que tem ali na comida uma recompensa gigante e dopamina o tempo todo com chocolate, ele sabe que ele tem que parar de comer, mas ele não quer. Porque o prazer dele tá ali. Comer. Então, quando eles entendem que para melhorar eles precisam parar, ou precisam fazer,
eles vão embora. Então, É isso, assim, é um público que vem e volta. Nossa. Agora, falando um pouquinho, achei bem legal você falar sobre a anorexia, né? Uhum. A anorexia, ela realmente está envolvida com questão de autoestima, ou é algo mais a fundo, Azalu? Então, depende da situação. Tem situações que são mais profundas, que vêm da infância, que vêm de situações graves, né? Que aquela pessoa já viveu. Preconceitos, muitas vezes familiares, Nossa. gordofobia. Tem muitas questões relacionadas à infância, mas tem muitas questões relacionadas à sociedade. Então, se comparar, achar que seu corpo não é magro o suficiente, como da blogueira que você segue, que você precisa ser igual, que você admira. Óbvio que por trás tem uma insegurança, tem uma não aceitação, mas pode não ter esses fatores tão enraizados do passado. Pode vir muito da sociedade atual. O que é complicado, né? E geralmente a anorexia é mais difícil tratar do que a obesidade, é mais difícil. É muito mais porque a gente vive numa sociedade que valoriza a magreza. O obeso, ele quer tratar porque ele tá é fora discriminado, ele tá fora do padrão. É. Então, por mais que para ele comer seja muito bom, ele tem vergonha. Muitas vezes não consegue ir pra academia porque tem vergonha do corpo. Muitas vezes não tem roupa pra sair. Então ele quer, ele não consegue, mas ele quer. O anoréxico, ele não quer, porque ele tá ali dentro do que a sociedade espera. E assim, muitas vezes ele está fora do padrão da sociedade. Eu já tive pacientes com muito baixo peso, mas ela não se vê assim. Nossa. Legal, aquela menina ali é magra, ela é bonita, mas eu quero ser mais magra do que ela. Pra mim, aquele corpo que é magro e bonito não é suficiente. Eu quero ser mais magra. E geralmente nesses casos, a pessoa procura ajuda ou os familiares conseguem observar e ajudam, tentam ajudar? Sim, muitas vezes são os familiares, porque a pessoa não consegue se enxergar, se enxerga, mas muitas vezes o paciente ele sente, quando já é adulto, né? Ele sente problemas decorrentes desse baixo peso. Então, por exemplo, uma mulher adulta que pesa 40 quilos, ela não tem energia. Ela não menstrua mais, ela não consegue fazer exercício na academia, ela falha no trabalho, que a cognição dela começa a ficar falha, né? Digo aí, 38, 40 quilos, uma mulher com estatura normal. Então, a vida dela começa a dar sinais de que ela precisa de ajuda. Ela no espelho não vê, mas ela começa a entender que ela precisa mudar a visão dela, porque a vida dela começa. Ela não tem bebido mais. Nossa. Em todos esses programas que a gente falou, os pontos fortes estão sendo muito mulheres, né? E realmente são mulheres de maiores percentuais, assim, dessas necessidades dessas ajudas? Sim, são mulheres. Eu atendo bastante homens obesos, até para cirurgia bariátrica também, mas em questões estéticas, em geral, são mulheres. Sofrem mais, eu acho, com essa questão de... Muito, a cobrança da mulher. mulher. O padrão, da sociedade exigir que você esteja... A cobrança da mulher, até em coisas simples. O homem quer grisalho e ele charmoso. A mulher cabelo branco, relaxante. Eu falo que as mulheres, elas passam por... Olha, elas sofrem em todos os pontos. Sim, a mulher que deixa o cabelo grisalho, ela tá envelhecida. Gente, a mulher realmente ela precisa mais ser com um psicólogo do lado. Tinha que ter um bom psicólogo, né? Exatamente, ela precisa. Eu ia adorar, inclusive. Porque como é que a mulher dá conta de tudo isso, mais todas essas questões de sociedade, de você estar seguindo ali um padrão. O homem, quando ele tá barrigudinho, é barriga de chope. A mulher é relaxada, a mulher não se cuida, tá barriguda. A cobrança da mulher, ela é sempre muito absurda. maior. Eu falo até uma coisa que o pai, ele pode ser um pai mais maravilhoso, né? Ele dá conta, ele ajuda, né? Então, ajuda. Não, até eu às vezes falo isso e eu me corrijo. Não, peraí, não é isso. E a gente começa a perceber, e teve uma questão que eu até perguntei pra uma amiga que ela falou, não, porque meu marido ajuda muito. Eu falei, tá, mas mesmo assim, meu marido também é maravilhoso, meu marido inclusive. Mas assim, a mãe aqui tem que saber a data da vacina, o dia do médico, o dia da terapia, o que tá faltando em questões do filho ali em si.
Óbvio que a questão do homem já é prover o lar, mas as mulheres hoje em dia elas também trabalham, ficam ali tentando dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. Questões psicológicas, né? Mentais, assim, que eu digo que às vezes a gente... Olha, às vezes eu não tô nem cansada fisicamente, mas mentalmente... Sim. Só que as notas dos filhos, tem que estudar. Tem que estudar. Então é muita coisa. Não, você tem que orquestrar, né? Por mais que você tenha um marido participativo, Sim. eu também Sim. né, bem participativo, a gente divide muitas coisas. Um dia um leva, o outro busca. Então, assim, é tudo dividido realmente. Não adianta, a mãe tem que orquestrar. Outro dia, a gaveta de calcinha do armário da minha filha despencou. Aí eu falei, meu marido, a gaveta de calcinha do armário, eu sei lá qual é a gaveta de calcinha. Exatamente. Então, assim, né? Se eu pedir, bota na bolsa uma calcinha, isso e aquilo, ele vai achar. Sim. Mas ele não sabe qual é a gaveta de calcinha, você decora, a primeira da porta e tal. Então, e acaba que assim, aí a gente tem que se questionar, por que é só a gente que sabe? Né? Será que é porque a gente não delega também algumas coisas? Será que já é instintivo? Ah, olha, ele vai levar hoje, mas eu já deixei a mochila, já deixei a bolsa, já deixei o lanche, já deixei tudo. Muitas vezes a gente não pede ajuda. Se a gente pedir, eles vão fazer. Sim. Se a gente falar, ó, tô atrasada, não ganhei lanche, não ganhei mochila, não ganhei nada, se vira aí. Vai dar conta, né? Mas a gente acorda mais cedo para deixar tudo pronto. A gente realmente traz pra gente essa sobrecarga. Sim, muitas vezes sim. Será que também é por conta dessa questão da sociedade que a mulher tem que dar conta do lar e o homem prover? A gente cresce entendendo que a gente é responsável pela casa. Né? Que a gente tem que dar conta, que a gente tem que dar conta desde a lista do mercado até a mochila da escola. Mesmo com toda a atualização do momento, de todas as questões femininas e tudo, a gente ainda tem essas questões, né? Assim como o homem se cobra de ser o provedor numa sociedade onde muitas mulheres ganham até mais do que homens. É verdade. Então, assim, a gente tem ainda culturalmente muitos preconceitos enraizados que levam a gente a comportamentos, né? Sim. De uma certa forma, para algumas pessoas não é incômodo, mas eu acho que o mais importante é se perceber. Quando está sendo incômodo, é dividir, é conversar, é pedir ajuda de um profissional. Então, se está tudo bem, se está fluindo bem, se aquela pessoa está feliz, puxando para si as responsabilidades, está dando conta, tá ótimo. Eu falo que o que funciona para cada família é o que dá certo ali dentro daquela casa. Não tem receita de bolo, que para você pode ser ótimo, para mim pode ser um absurdo e vice-versa. Exatamente. Então cada um tem que entender qual é o seu mundinho, o que envolve o mundo daquelas pessoas, o que tá bom e o que tá ruim. E aí evitar as comparações. E o que infelizmente com a internet hoje em dia tá sendo bem complicado. É muito difícil. É bem complicado. Com essas questões assim, que mensagem você deixaria pra quem tá se sentindo assim, perdida, esgotada, cansada, frustrada, mas talvez não consiga ali identificar que precise de ajuda? O importante primeiro é se observar, entender como é que tá lidando com as suas relações, como é que se tá cuidando de si, é tudo isso que a gente falou, né? Se perceber. Perceber seus comportamentos, perceber, né, as suas interações, perceber como é que está se sentindo com as relações. Então, se eu, né, tenho uma família bacana e eu só quero dormir, eu estou exausta, eu não quero sair, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, estou isolada, tem alguma coisa errada se eu não tenho um motivo real para isso, né? Então, se perceber é o primeiro ponto. E pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda, procurar um profissional. Gente, fazer terapia é muito bom, não é coisa de maluco. É verdade. Você divide ali, você bota seus sentimentos pra fora. A pessoa que tá ali do outro lado não tá ali pra te julgar, óbvio. Existem profissionais, mas a gente parte do princípio que um bom psicólogo ele não vai te julgar. Às vezes, o paciente fala pra mim assim, Fabiana, tô até com vergonha de te contar tal coisa. Não tenha, não estou aqui pra te julgar. Aqui é o momento de você falar qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, você vai falar qualquer absurdo ali e a pessoa que tá do outro lado não vai te julgar. Ela vai te ajudar, de repente, a refletir se aquele foi o melhor caminho, a melhor escolha, né? Se você, de repente, não deveria evitar repetir aquela situação, né? Dependendo do que seja. Mas julgar, não. A gente não tá ali pra julgar. Então, façam terapia, procura ajuda, a questão, né, até indo um pouco além, medicamentosa, questão psiquiátrica, as pessoas têm muito preconceito. Isso eu ia perguntar, as pessoas ainda têm muito preconceito. Muito. Eu falo sempre isso, gente. Se você tem um problema no joelho, você não vai tomar um remédio. Se você tem um problema no estômago, você não vai tomar remédio. Por que você não pode tomar remédio para um problema emocional? Existe muito preconceito ainda. E às vezes o paciente precisa.
Se ele não der esse passo ali, a situação vai piorar muito. É. E aí ele vai ter que dar em algum momento. Porque E senão a pode ser vida vai pior, parar. né? E pode ser pior. E é pior. Porque você reverter uma depressão no início, você reverter crises de ansiedade no início, quando elas começam a acontecer, é muito, não vou dizer mais fácil, mas muito menos difícil Sim. do que quando você já está há 2 anos e aí você já não levanta mais da cama, você já pediu demissão do seu emprego, você já não toma mais banho. Nossa. E aí a dosagem da medicação vai ser mais forte, o medicamento vai ser mais forte, o trabalho que você vai fazer com o psicólogo é ainda maior. Então, assim, procura ajuda. Se o psicólogo falar pra você, conversa com o psiquiatra, conversa com o psiquiatra. Você não é obrigado a tomar remédio porque você foi na consulta do psiquiatra, mas ouve o que ele tem pra te ouvir. Muitas vezes, em 6 meses, você tá ótimo. Nossa. Só que você precisa aceitar que a medicação precisa entrar para você racionalizar as suas questões, para o psicólogo poder te ajudar e para você não. É difícil, né? Às vezes a gente querer... Às vezes a cabeça tá tão a mil que não adianta, só a terapia não dá conta, porque você ouve, você fala, mas você não consegue conectar com o que você precisa fazer. Você sai daí e vai tudo embora. Sim, por exemplo, no meu caso eu não consegui identificar. Eu tive que realmente escutar do meu marido, das minhas filhas. E realmente a gente não E que bom aceita. que você se abriu o que eles estavam falando. Isso é Porque muito tem muita legal. gente que não se abre nem assim, não, você tá doida. Sério, porque realmente quando eu vi que eu tava refletindo, a minha situação estava refletindo em casa, eu vi que realmente era algo que eu precisava pedir ajuda, né? E se eles estavam percebendo também, era muito além. E eu acho que isso deve acontecer muito, né? Sim, só que muitas pessoas acham que não, vocês não estão compreendendo, vocês não têm paciência comigo, Isso é difícil. né? Vocês estão doidos, eu tô ótimo. Nossa. Muitas vezes, mesmo a família sinalizando, a pessoa não vai. Não procura ajuda. Que conversa necessária, né, gente? E aproveitando, como ela comentou, que trabalhou na parte de RH também, Sim. a gente podia, se vocês gostarem da ideia, comenta aqui, que a gente pode fazer um bate-papo a respeito disso, né? Você falou que tem vários assuntos relacionados. Com certeza, assim, a maternidade, ela traz muitos impactos para a vida profissional da mulher, né? A gestação, os cuidados da gestação, os exames, depois a volta, a dúvida se você vai ter emprego, se não vai ter emprego, o quanto a empresa respeita o tempo da amamentação e até aquelas mães que optam por sair do trabalho para se dedicar integralmente à maternidade por um tempo e depois querem voltar para o mercado de trabalho. Então, Nossa, isso a gente tem muitos temas, né? E não falando de maternidade, falando de mulheres, valorização, né? O quanto ainda existe uma desvalorização em algumas áreas. Então, a gente tem um universo aí para falar. Acho que a gente vai ver muitas vezes esse bate-papo rolando aqui. Então, conta pra gente agora onde te encontrar, qual é o seu contato, Instagram, redes sociais, que as pessoas possam entrar lá e falar com você. Ah, legal. No Instagram, meu Instagram é @psifabianadantas. Lá eu divido vários conteúdos, né, sobre diversos temas, principalmente essas questões voltadas à alimentação. Atendo presencialmente às segundas na Psiquer, que é uma clínica aqui na Tijuca. Fica ali na Praça Sans Pena, pertinho do metrô, então super fácil acesso. E de terça a sexta eu atendo online. Estou disponível para qualquer estado, cidade e até país. Já atendi até pacientes brasileiros que moravam fora, que também gostam muito de ser atendido por pessoas brasileiras, né, nativas. Fabiana, foi um prazer te receber aqui. Foi um Obrigada prazer por também, todo o carinho aí, cuidado, em ter acompanhado aí, ter deixado a gente mais acolhida aí. E se vocês gostaram da conversa, se sentiram acolhidas, perceberam que não estão sozinhas nessa, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo no Universo Delas. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.